Bom dia, gente. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre as limitações e as sequelas do paciente internado na clínica médica. A clínica médica é um ambiente onde recebe, como a gente viu nas primeiras aulas, pacientes de várias doenças, de várias patologias que precisam ali de cuidados e de terapias para que possa superar essas patologias. E algumas delas são doenças, são patologias, são problemas de saúde que deixam o paciente incapacitado, com sequelas, e que nós, enquanto equipe de enfermagem, devemos lidar com essas sequelas da melhor forma possível para evitar danos maiores ao paciente e para melhorar a qualidade de vida dele durante o período de internamento hospitalar. Então vamos começar falando sobre as sequelas do paciente com AVC. O que é o AVC? É o acidente vascular cerebral, ou também conhecido por AVE, acidente vascular encefálico. É quando há ali um problema microvascular a nível cerebral e o paciente ele vai desenvolver um problema neurológico, que é uma situação de emergência grave, como é o AVC, que tem que ter ali terapias, medicamentos e suporte ventilatório para poder reverter os efeitos de um AVC num paciente. O AVC ele é mais comum na população idosa, mas isso não livra os adultos jovens de também sofrer AVC. Quais são então as sequelas de um paciente com AVC? Podem ser sequelas na fala, no sorriso, na força muscular. Então você percebe que um paciente com AVC, ele fala com muita dificuldade, ou dependendo do estágio dessa gravidade do AVC, ele nem fala às vezes. Ele não consegue sorrir porque paralisa ali os músculos faciais em um dos lados, do paciente, ou no lado direito ou no lado esquerdo. É um paciente que vai ter deficiência na alimentação também, porque por paralisar esses músculos faciais, ele também vai ter uma paralisia da língua e ele não vai conseguir fazer esses movimentos alimentares, não vai conseguir ter uma alimentação espontânea de forma adequada. E muitos deles, internados em clínica médica, receberão o procedimento de sondagem para alimentação. Então, o médico vai indicar para aquele paciente que está sequelado de AVC uma sonda nasogástrica para poder administrar a alimentação desse paciente. É um paciente que vai ter também dificuldades na motilidade e na deambulação. O quadro de AVC ele promove uma paralisia hemiplégica. O que é isso, hemiplégica? É que o paciente de AVC ele não fica paralisado todo o corpo dele. Ele fica paralisado um dos hemisférios do corpo. Ou seja, ou o lado direito ou o lado esquerdo dele está paralisado. E essa paralisação, essa paralisia, ela vai provocar também sequelas na deambulação. É um paciente que não vai conseguir andar. Então, normalmente em clínica médica, a gente recomenda que os pacientes eles andem até para melhorar o fluxo intestinal, o trânsito intestinal, que esse paciente não venha a desenvolver constipação. Porém, aqui no paciente com AVC é muito difícil você manter essa deambulação, você pedir para ele andar, e mesmo que você esteja acompanhando ele, esse paciente de AVC, que realmente ele fica 24 horas no leito, porque ele tem muitas dificuldades na deambulação, na fala, na alimentação e também no autocuidado. Quer dizer, não é um paciente que consegue tomar um banho sozinho. Se ele mal consegue andar, como é que ele vai para o banheiro tomar o banho dele? Então, ele vai necessitar mais uma vez do nosso suporte para a questão do banho no leito, banho da região íntima, da escovação dos dentes e também do autocuidado. E quais são, então, as condutas de enfermagem frente a um paciente com AVC sequelado? Primeiro é vigilância e proteção no leito, porque é um paciente paralisado, mas ele pode se machucar no leito, ele pode cair,
ele pode ficar imprensado nas grades do leito. Então a gente tem que sempre promover medidas de biossegurança e evitar que esse paciente se machuque. Isso a gente chama prevenção de riscos de danos, que esse paciente não venha sofrer um trauma maior no leito. Auxiliamos na alimentação. Se for uma alimentação por sonda, a gente faz por gavagem, injetando a alimentação ali na sonda do paciente. Cuidados com o banho e a higiene. Então a gente é quem favorece esse banho no leito para ele. Exercícios e coordenação do cuidado com o fisioterapeuta. Normalmente em clínica médica, assim como a equipe de enfermagem, os fisioterapeutas eles atuam para estimular esse paciente que está com sequelas. Então ele faz ali exercícios de alongamento com o paciente, faz algumas motilidades com ele, faz alguns movimentos para estimular a volta da movimentação dele, já que ele teve essa sequela no movimento. Nós, enquanto equipes de enfermagem, devemos trabalhar em conjunto com os fisioterapeutas para promover essa volta do movimento dele, do equilíbrio, e para que ele recupere também as sensibilidades dolorosas, táteis, e também recupere seu movimento. E estimulamos a fala através de uma comunicação terapêutica. O paciente ele fala com dificuldade, mas se a gente for conversando com ele, for estimulando a fala, for fazendo com que ele busque lembranças do passado, por exemplo, ele vai conseguir ali uma comunicação mais eficiente conosco. Sequelas do paciente com diabetes mellitus. É muito comum em clínica médica haver o internamento de pacientes diabéticos, principalmente porque eles desenvolvem complicações ou sequelas do diabetes. E eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente quais são essas sequelas. Nós temos as sequelas agudas, são aquelas provocadas em curto prazo, ou seja, o paciente diabético não demora para que ele desenvolva essas sequelas, desde que ele tenha uma vida descompensada, ou seja, ele não toma medicação, ele não segue a dieta, ele não faz uma atividade física. Então ele vai evoluir para essas sequelas agudas, como hiperglicemia, é aquele paciente com a glicose sanguínea alta, acima de 250 em jejum. Cetoacidose diabética é quando o diabético começa a desenvolver corpos cetônicos. O que é isso? Corpos cetônicos são metabólitos que são produzidos pela glicose que não é absorvida pelos músculos. Então, a glicose ela tem que ser utilizada como fonte de energia para os tecidos, principalmente o tecido muscular esquelético, para poder essa glicose ela ser metabolizada e não acumular no sangue do paciente. O problema do diabético é que a glicose acumula no sangue dele, porque ela não é metabolizada, ela não é transformada em energia. E aí, o que é que acontece? Esse acúmulo de glicose no sangue gera corpos cetônicos, que são outras substâncias tóxicas ao corpo. Então, o paciente com diabetes pode desenvolver cetoacidose diabética. O paciente diabético pode desenvolver síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. O que é isso? É quando o paciente entra em coma, quer dizer, ele teve uma crise de hiperglicemia tão profunda que aquela crise fez com que ele entrasse em coma diabético. Então, é muito comum ver em clínica médica ou em ambientes de UTI pacientes em coma diabético por causa de uma hiperglicemia descompensada. E também nós temos como complicação aguda a hipoglicemia. Nesse caso, é quando a glicose sanguínea ela baixa a níveis menores que 70 ou 60 no sangue do paciente. E nós temos algumas complicações crônicas do diabetes, como doenças macrovasculares, a angina, que é uma dor no peito muito parecida com o infarto, doenças cerebrovasculares e infarto agudo do miocárdio, a pessoa pode desenvolver por causa de um diabetes descompensado. A pessoa na clínica médica pode ter doença microvascular e neuropática. As doenças microvasculares são aquelas que provocam cegueira no paciente diabético,
como a retinopatia, que é um problema de cegueira no diabético, a nefropatia, que é quando esse paciente diabético desenvolve insuficiência renal aguda ou crônica, porque há ali um comprometimento nos rins devido ao excesso de glicose, às complicações do diabetes. E nós temos neuropatias, que são problemas nos nervos periféricos. Essas neuropatias, por exemplo, são responsáveis por desenvolvimento do quadro de pé diabético no paciente diabético. Esse pé diabético é uma úlcera no pé que inflama, infecciona, e o paciente ele poderá ter essa lesão, até mesmo uma amputação de membros inferiores, uma amputação dos pés por conta dessas neuropatias. Nós temos o pé diabético, que em clínica médica é muito comum a gente encontrar pacientes com pé diabético, e aí a gente vai precisar fazer os curativos, o controle de infecção e tudo mais, todos aqueles cuidados para o pé diabético. É muito comum no paciente diabético internado haver também depressão, porque além dele estar num ambiente hospitalar, que está ali, para ele é estranho a tudo, não é o ambiente familiar dele, então ele poderá desenvolver depressão e também outras doenças como comorbidades. O paciente diabético ele pode ser também um hipertenso, ele pode ser um paciente com colesterol alto, ele pode ser um paciente com problemas no fígado, nos rins. Então temos que ver também essa questão das múltiplas doenças. O que é que nós fazemos enquanto profissionais de enfermagem para o paciente com complicações diabéticas na clínica médica? Acredito que vai ter um grupo de vocês do seminário que vai tratar sobre esse tema. A gente monitora a glicemia dele, a gente sabe que pacientes que fazem glicemia de jejum e essa glicemia dá um valor 126 acima, é um paciente diabético que precisa de controle ali, medicamentoso ou não, para poder reduzir a glicose dele. Então a gente vai monitorar sempre evidenciado por esse parâmetro. Se a glicemia de jejum for abaixo de 126, o paciente está controlando, está conseguindo manter normal aquela glicose dele. Se for acima de 126, já é um alerta para a descompensação do diabetes. O que é que mais a gente faz? A gente administra soro. Se for um paciente diabético com hiperglicemia, normalmente o médico prescreve o soro Ringer ou o soro fisiológico. Se for um paciente diabético com hipoglicemia, ou seja, glicemia baixa, o médico ele vai prescrever um soro glicosado, que é para subir essa glicose do paciente, já que ele está desenvolvendo hipoglicemia. Verificamos o estado de consciência do paciente, porque nós vimos no slide anterior que uma das complicações é a síndrome hiperosmolar, ou seja, o coma diabético. Então, esse paciente diabético descompensado, ele pode entrar em coma a qualquer momento, e é por isso que a gente verifica essa consciência dele de que modo? Analisando a escala de coma de Glasgow, que é uma escala que vocês verão, não sei se já pagaram, e se já viram ou se ainda verão, na disciplina de urgência e emergência, que é para a gente verificar o nível de consciência do paciente. Observamos as lesões nos pés, se houverem úlceras, calos, deformidades ou unhas encravadas nos pés desse paciente. A gente também cuida do pé desse paciente, promovendo o curativo, a limpeza com solução salina, solução fisiológica e o curativo protetivo ali na lesão do pé dele. Esse curativo ele deve ser feito com solução fisiológica, o soro fisiológico aquecida. Por que aquecida? Porque o soro fisiológico morninho, ele vai promover ali vasoconstricção, ou seja, os vasos sanguíneos ali no local, próximos àquela úlcera, eles vão contrair e vão diminuir a resposta inflamatória ali no pé, diminuindo assim essa lesão. E também o desbridamento diário se houver crosta, ou seja, se houver aquela casquinha da ferida no pé diabético, vocês, técnicos de enfermagem, ajudam nós, enfermeiros, a fazer esse desbridamento, ou seja, removendo aquela casquinha. E também usamos preparados enzimáticos, que são substâncias próprias para tratar ali o processo inflamatório no pé diabético do paciente. Administramos antibióticos conforme a prescrição.
Agora falarei um pouco sobre as sequelas do paciente com mal epilético. São pacientes internados em clínica médica que têm epilepsia, muitas vezes desenvolvem crises convulsivas súbitas e que a gente precisa saber lidar com esses pacientes em clínica médica também. Quais são as complicações de um paciente epilético? Crises convulsivas de repetição, intoxicação medicamentosa, porque às vezes esse paciente ele vem de casa, ele não tem uma educação popular, assim, no sentido de tomar a medicação corretamente, e ele pode exagerar nessa tomada dessa medicação e pode chegar para nós no internamento em clínica médica com alguma intoxicação medicamentosa, porque ele fez uso de medicamentos de forma exagerada. Então é uma das complicações desse paciente epilético. Esse paciente ele poderá sofrer traumas no leito, principalmente se ele tiver uma crise súbita ali, uma convulsão, que ele pode ficar se debatendo no leito, pode haver queda do leito, se não tiver aquelas grades de proteção, ou ele pode se machucar nas próprias grades, pode bater a cabeça, e aí a gente precisa evitar essas complicações. Esse paciente epilético poderá ter como complicações também broncoaspiração das secreções. Então é um paciente que durante a crise ele secreta muita espuma pela boca. Se você não tiver ali uma conduta específica para evitar a broncoaspiração, ele poderá broncoaspirar e morrer sufocado na própria secreção. Esse paciente poderá ter obstrução de vias aéreas superiores. Por exemplo, durante um momento de crise convulsiva, se ele tiver um corpo estranho ali na boca, por exemplo, uma prótese dentária, ele poderá broncoaspirar essa prótese e ficar ali engasgado, né? Além da crise, do quadro da crise convulsiva, uma obstrução de vias aéreas. E ele pode também ter inconsciência por causa da crise convulsiva. Condutas de enfermagem. Administramos anticonvulsivantes. Normalmente, em clínica médica, os anticonvulsivantes mais utilizados são fenobarbital, fenitoína, gardenal e neuleptil. O neuleptil ele é mais um medicamento para uso diário em casa, quando o paciente está em casa fazendo o controle dele comunitário. Já no ambiente hospitalar, o médico prescreve esses benzodiazepínicos e anticonvulsivantes mais fortes, como fenitoína, fenobarbital. Às vezes o médico prescreve um diazepam ou um clonazepam, que é para poder esse paciente ter relaxamento muscular, sonolência e ali prevenir crises convulsivas no leito. Avaliamos a escala de coma de Glasgow, que já falei dela no AVC, que é uma escala importante para a gente verificar o nível de consciência do paciente. A gente administra soro fisiológico, soro Ringer, soro lactato ou glicosado. E também administramos benzodiazepínicos, como já falei, o diazepam e o clonazepam, que servem para manter o paciente relaxado, a musculatura do paciente relaxa e ele vai ter uma melhor qualidade de vida ali no leito. Medidas de proteção no leito para evitar acidentes. Se de repente o paciente começa a convulsionar no leito, o que é que você tem que fazer? Lateralizar esse paciente em decúbito lateral direito ou esquerdo. Segurar a cabeça dele para que ele, ao se debater, não machuque nas grades do leito. E por que a gente lateraliza ele? Porque se houver secreções abundantes, se a gente deixa ele em decúbito dorsal, ele vai broncoaspirar. Se a gente lateraliza, ele vai ter como eliminar aquelas secreções que ele está produzindo. Auxiliamos o enfermeiro logo em seguida após a crise convulsiva na questão da aspiração das vias aéreas, porque como ele produz muita secreção, a gente precisa aspirar ele e removemos os objetos estranhos que possam provocar crises convulsivas. Que ao provocar crise convulsiva, esses objetos possam obstruir as vias aéreas do paciente. Então, se é um paciente epilético que está internado, a gente pede para que a família ou ele próprio retire prótese dentária, se tiver prótese, porque no eventual crise convulsiva ele não vai ter esse risco de broncoaspirar. Agora eu vou falar nas sequelas do paciente com traumas e acidentes. São aqueles pacientes acidentados que foram socorridos na emergência e o médico encaminhou para a clínica médica para que ele fique ali se recuperando
e possa receber terapia adequada na internação para que ele possa se reabilitar. Então, as principais sequelas dos pacientes vítimas de traumas e acidentes são queimados, pacientes com queimaduras extensas, que vão necessitar de um cuidado maior da equipe, vítimas de arma de fogo e de arma branca, que ficam ali internados por muitos dias para se recuperar daquelas lesões, vítimas de acidentes automobilísticos, pacientes que sobreviveram ao afogamento, pacientes com trauma raquiomedular. E aqui o trauma raquiomedular são aqueles pacientes que sofreram um traumatismo na medula espinhal, certo? Que muitas vezes desenvolve como sequela a paraplegia ou a tetraplegia. É um paciente que vai ficar tetraplégico ou paraplégico por causa de uma lesão medular que impede esse paciente de ter movimentos espontâneos. Pacientes com traumas torácicos, então aqueles pacientes de tiro, de facada nessa região do tórax e também do abdômen, com tiros, facadas, pacientes vítimas de colisões, bateu um carro no outro, então ali a vítima foi retirada das ferragens com ferimentos nessa região torácica e abdominal, e bem como agressões também, por exemplo, pacientes que são agredidos e acabam